Então, eu vou começar contando do efeito prático e imediato. A disparada do dólar. E o mais legal é que pela primeira vez o Dilma e sua trupe estarão certos em culpar o Trump. Porque sim, a culpa é dele. Um líder forte fortalece a economia do seu país. E foi o que aconteceu. Em tempo em que o real já era a segunda moeda mais desvalorizada do planeta entre 27 analisadas, o dólar se mega valoriza porque a Faria Lima dos Estados Unidos, ao que tudo indica, é mais esperta do que a nossa. E vocês lembram do que o Armínio Fraga, economista que fez o L pela democracia, disse, né? Agora eu tô com medo. E se em 2023 ele já estava com medo, agora ele deve estar trancado num bunker à base de Doritos e Coca-Cola Zero. Mas vocês conhecem aquele ditado, certo? Quem tem medo. E foi assim que o Dilma, o déspota que foi empurrado rampa acima, se manifestou. Com a cara do pânico. Semana passada, o Dilma disse que a vitória do Trump seria o nazismo com outra cara e que se o Trump vencesse, seria o fascismo voltando a funcionar. Só que, após a vitória do Trump, o Dilma, com um brioco na mão, fez uma postagem cumprimentando o Trump, dizendo que a democracia é a voz da maioria e que o mundo precisa de mais diálogo, além de desejar tudo de bom, viu? Bicho, nós fomos de ser o nazi-fascista para... Ei, conversa comigo, a gente não precisa ser inimigo. Muito rápido. Mas não se enganem, isso não ocorre porque o Dilma é um cara pacificador que só fala um monte de groselhas e depois se arrepende. Isso tem método, porque o medo ali é real, já que todo mundo sabe. Será o retorno triunfal, de Donald Trump, messiânico e empoderado do Trump numa volta por cima que tão pouco testemunhamos na história moderna dos Estados Unidos. O Trump se torna seguramente a maior figura política da história moderna do último século, praticamente, dos Estados Unidos, ali pelo menos no pós-Segunda Guerra Mundial, ninguém chegaria perto do Trump. E, gente, ouvir isso diretamente de Guga Chakra tem um sabor diferente, já que foi o mesmo Guga Chakra que, em 2020, após a derrota do Trump, disse que o mundo agora seria um lugar melhor, mais suave. E vale lembrar que não ocorreram guerras no período Trump, mas no período Biden. Rússia e Ucrânia, Israel, Hamas, Hezbollah. Portanto, sem medo de errar, em 2020 foi uma análise de centavos. Já agora, tendo que reconhecer na Globo News a volta do Trump como o maior ícone político da história recente, valeu milhões. Entenda uma coisa, durante os 4 anos de governo Trump, mais os 4 anos de governo Biden, a máquina de mídia esquerdista pelo mundo inteiro detonou o Trump. E o que eles conseguiram com isso foi apenas criar a vítima do establishment, a vítima do sistema esse que o povo rejeita. Os identitários, a galera woke, perdeu o posto de vítima e virou inquisitor. Eles perderam o discurso de minoria e adotaram um discurso totalitário, ditatorial. A ditadura woke, banalizando a vida, a moral e a fé. Ridicularizaram a essência do ser humano em nome de uma militância, enquanto se colocavam como faróis de virtude. O resultado foi o inverso do esperado. A mídia militante foi criando no cidadão uma aversão a tudo isso, enquanto tentava pregar que era isso que o povo queria, ou que o povo deveria querer. O povo disse em alto e bom tom: a gente quer o laranjão de volta. Elon Musk foi até o Twitter dizer o seguinte: vocês, nós, pessoas, são a mídia agora. E o que ele quis dizer é que não interessa mais o quanto os jornais ideologicamente trabalhados para te manipular atuem. A internet transformou todo mundo que tem uma câmera na mão em jornalista. E ao que tudo indica, a voz da população fala mais alto do que a de um jornalista com um microfone. Pra vocês terem uma ideia, após as eleições, a Globo News trouxe um professor da Virgínia para explicar que a desinformação em massa ajudou o Trump a ganhar porque o Trump e seus apoiadores pautaram o debate público através das redes sociais. Esse professor chegou a dizer que, infelizmente, entende? Isso motivou as pessoas a saírem de casa para votar, já que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então isso deixa clara a necessidade de avançar na regulamentação das redes sociais. E a Gleisi Hoffmann explica o porquê. Não sei se vocês viram uma entrevista do Felipe Neto, que ele diz, olha, eu não concordo muito com a esquerda na sua forma de se comunicar, mas o problema é que a esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se a gente não mudar ou não tiver regulação das redes. A análise de jornalistas militantes perdeu a relevância para a real opinião e percepção do público nas redes sociais, que é a nova praça pública. Então, ou eles calam esses discursos e forçam a mídia ideológica a retomar o controle da narrativa, ou acabou pro PT.
esquece. A CNN dos Estados Unidos, como todos sabem, é um antro de esquerdismo e eles nem tentam esconder isso da população. Mas eu dei de cara com uma análise pós-eleição de um jornalista da mesma CNN que foi um tapa na cara de toda a bancada que lá estava. Por motivos de direitos autorais, eu não posso pôr o vídeo aqui, mas eu faço questão de repetir o que ele disse palavra por palavra. Presta atenção no quanto isso é forte. Abre aspas. Isso é um mandado. Ele ganhou o voto popular nacional para um republicano pela primeira vez desde 2004. E isso é algo grande. Não é só voltar para a presidência. Esse é um mandado para ele fazer o que disse que faria. Fazer a economia funcionar de novo para os americanos da classe trabalhadora, consertar a imigração, tentar controlar o crime, tentar reduzir o caos no mundo. Esse é um mandado do povo americano para ele fazer isso. Eu estou interpretando os resultados dessa noite como a vingança da classe trabalhadora americana, do americano anônimo que foi esmagado, insultado, esnobado. Eles não são lixo, eles não são nazistas. São apenas pessoas comuns que se levantam e vão trabalhar todos os dias e estão tentando dar uma vida melhor para seus filhos. E eles sentem que foram mandados calar a boca quando reclamaram sobre as coisas que estão prejudicando suas vidas. Eu também sinto que essa eleição, enquanto estamos aqui e analisando isso essa noite, é uma espécie de denúncia contra o complexo de informação política. E eu acho que, para todos nós que cobrimos eleições, falamos sobre eleições e fazemos isso dia após dia, temos que descobrir como entender, falar e ouvir a metade do país que se levantou essa noite e disse: já chega. Fecha aspas. E eu quis fazer esse comentário porque o que acontece nos Estados Unidos acontece também no Brasil com 2 anos de delay. Já tem jornalista militante que entendeu e está pedindo que se recalculem a rota. Mas eu já chego lá. Deixa eu continuar por hora nas consequências diretas da vitória do Trump em Brazuela. Agora na voz de Daniela Lima, que segurou o choro, que eu acredito estava preso na garganta, e proferiu a seguinte análise. Ouça. O Planalto admite, Donald Trump vem com mais poder e mais musculatura do que em seu primeiro mandato. Por quê? Porque Trump não só fez ali um número robusto de delegados, como, ao contrário do que quando ele venceu Hillary Clinton em 2016, ele obteve maioria do voto popular. Em 2016 aconteceu essa coisa que costuma dar nó em quem raciocina de olho no nosso sistema democrático. Nos Estados Unidos, nem sempre quem ganha leva. Hillary Clinton fez mais votos populares, mas teve menos delegados. Trump jogou um mapa da guerra, mas, digamos, estratégico. Ele mirou estados com delegados, um número de delegados importantes. E é essa soma que dá a vitória. Dessa vez, ele fez barba, cabelo e bigode. Além da vitória popular, o que obviamente dá ao mandato dele um outro status, né? Você não tem essa coisa de mais veja, a maioria dos Estados Unidos não queria, não. Dessa vez quis. Dessa vez quis. Além dessa maioridade no mandato popular, no voto popular, Donald Trump fez um arrastão. Já já o Ricardinho vai trazer os números. Ele deve ter a maioria na Câmara, isso ainda está sendo fechado, me alertou uma colega. Ele vai ter, já fez a maioria no Senado. Então você vai ter um Capitólio, um Congresso americano republicano. E ele já montou, no primeiro mandato, uma Suprema Corte de maioria conservadora. O placar lá é 6-3. Isso, me disse um conselheiro de Luiz Inácio Lula da Silva, dá a Trump uma margem de manobra muito maior para implementar as suas ações do que no primeiro mandato. Por quê? Ainda que para algumas propostas mais polêmicas, também o Capitólio, o Congresso americano, exija a maioria absoluta, ou seja, não basta ter apenas metade dos votos mais um, você precisa ter um quórum qualificado, um quórum mais amplo para passar, o sistema de freios e contrapesos chega bem mais ameno, bem mais fragilizado para esse novo Donald Trump. Eu vou parar por aqui, enquanto eu deixo você com a mensagem desse Congresso republicano que vem por aí para te convidar a permanecer no Conexão, aonde a gente vai Não, isso eu não vou te convidar, não. Eu sou legal, eu gosto de você. Tá, mas dentre muitas coisas que a Dani falou, eu quero frisar uma muito importante que ela não disse. Lula está encabeçando os BRICS, que tem um monte de ditaduras como signatárias. E um dos planos dessa galera dos BRICS é derrubar o dólar. Então eu desconfio que o Trump pode não ter gostado muito dessa ideia de tentativa de sabotagem da sua moeda. Aí eu lembrei do ministro do Dilma, o Padilha, dizendo que se o Trump quiser retalhar o Lula, quem perde é ele. Ele e o próprio Trump. Cara, eu queria ter 1/10 dessa autoestima. Tadinho, velho.
Então confia, ele vai levar super de boa a relação com o Dilma, que quer destruir a economia dos Estados Unidos. Vai dar super certo.